Dos irmãos, web ouvintes, Pastor Maico adentrando aqui o Facebook, as redes sociais, mais uma vez, nessa segunda-feira, a partir das 15 horas, né? 15 e 5, 6, estamos entrando ao vivo para tratar de mais um tema importante, um tema relevante para a sua vida espiritual. Você que está nos assistindo, você pode mandar sua resposta, sua pergunta, seu questionamento, compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre o cristão, né? Se o cristão ele pode perder a sua salvação ou não. Você que já aceitou Jesus, você que já foi batizado, você que está numa igreja frequentando, será que o cristão ele pode vir a ser condenado mesmo depois de ter se convertido? Então nós vamos debater esse tema que é motivo de muita dúvida, né? Algumas pessoas têm questionado a respeito disso. Então nós vamos na palavra tentar entender se nós podemos perder ou não a salvação, tá? E hoje nós temos um especialista aqui em salvação, né? Que é o nosso cooperador aqui, o Wallace. Queria agradecer mais uma vez o Wallace. Amém, Wallace? Obrigado, pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz para o irmão Claudinei, que está ali na parte técnica ajudando a gente. Mais uma segunda-feira aqui, né? Graças a Deus, com saúde. Orando por aqueles que não estão com saúde, né? Não estão tão bem devido ao tempo. E a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre um novo assunto e de grande importância também. Amém. Lembrando que o nosso diácono Alan, né? Infelizmente hoje ele não pôde estar presente, teve outros compromissos, mas o Claudinei, nosso obreiro, está aqui disponível, trabalhando na técnica, né? Nas câmeras, no som. Deus abençoe sua vida, viu, Claudinei? Obrigado mais uma vez pela dedicação. E mais uma vez eu quero agradecer também o Ivair, que não tem vindo, né, não está podendo participar conosco porque está cuidando do pai, mas ele trabalha com filmagem, com casamentos, aniversários, formaturas, debutantes, cultos evangélicos, batismos, eventos em geral. Então você que tem um evento na sua igreja, um congresso, né, uma festa, entre em contato com o Ivair, 35 98 819 4008, e você vai poder participar, vai poder registrar, né, o seu evento no áudio, no vídeo com qualidade, tá bom? Amém. 35 98 819 4008. E lembrando também, irmãos, que esse sábado agora, dia 19, nós temos ali em Venceslau Braz o Aviva Venceslau, mais uma vez a missionária Sônia, a missionária Cláudia, né, o Diego, entraram em contato, divulgando aí a presença da Ana Nóbrega, que é uma cantora evangélica, né, da Batista Lagoinha, excelente, mulher de Deus, vai estar vindo ministrar a partir das 20 horas no sábado. Lembrando que o evento começa a partir das 15 horas e tá para ser liberado aí um ônibus, né, para levar o pessoal de Itajubá para Venceslau Braz. Então eu vou estar informando nas redes sociais o horário e o local que esse ônibus vai partir em direção a Venceslau Braz. E se vai trazer o pessoal de volta ou vai deixar o pessoal lá, né? Vamos ver certinho isso aí, tá joia? Irmãos, então nós estamos falando hoje sobre a questão da salvação, né? Então eu gostaria que o Wallace desse um pouquinho da opinião. A gente vai conversando aqui, vai destilando isso. É porque as pessoas têm a noção assim, né? Eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, me converti, me batizei, então eu estou salvo, né? Uhum. As igrejas mais tradicionais, como a gente comentou aqui em off, presbiteriana, batista e outras igrejas ortodoxas também, tem essa visão, né, essa doutrina de que, essa interpretação bíblica, né, de que a pessoa, uma vez salva, sempre salva, que ela não perde a salvação. Por mais que a pessoa se desvie, uma hora ou outra ela vai se arrepender e vai voltar e vai pedir perdão e vai ser salva, né? Então eu queria que você falasse um pouco o que você entende sobre isso, qual é a sua opinião. Eu também vou dar minha opinião aqui, e os irmãos que estão assistindo também têm essa oportunidade de falar. Se você acha que a pessoa, por mais que ela ande pelo caminho errado, ela pode um dia voltar a se arrepender, ou se a pessoa não se arrepender, ela pode realmente ser condenada. O pessoal acredita assim que tem algumas religiões, igual o pastor falou, algumas doutrinas em que o pessoal acredita que uma vez que conheceu Cristo, a salvação já está garantida, né? Mas a gente sabe que não adianta nada conhecer Cristo, mas não se arrepender dos pecados. Então é como se você não tivesse aceitado quem Jesus é de verdade, que traz a transformação.
eu tenho a crença que é uma luta constante pela salvação, né? Cada tempo que vai passando ali, que você está buscando mais, que você está aprofundando mais na palavra e seguindo o evangelho de acordo com o que está escrito, né? Que são as escrituras, você vai evoluindo e garantindo o seu cantinho ali do lado de Deus. Assim, eu acredito que não exista assim, essa questão de predestinação, porque senão não faria sentido a questão do livre-arbítrio, né? A gente sabe que Deus ele deixa a gente para fazer as escolhas da nossa vida, né? Ele pode influenciar em algumas situações, mas assim, a palavra de decisão de aceitar Cristo, né, vem sempre da gente. Então ele não faz nada à força e é um pouco nesse sentido que eu costumo entender que a salvação ela é conquistada dia após dia, né? Sim. Então, uma situação que muita gente não entende, né, que é recorrente, é que a vida espiritual nossa, ela passa por altos e baixos. Com certeza. Isso é uma coisa normal, né? Tem dia que de repente a gente está bem, está querendo ler a Bíblia, orar e buscar. Tem dia que de repente a gente passa por muitas adversidades. Parece que a gente está ali querendo desistir, né? Está sentindo um peso. Mas isso faz parte da vida espiritual do crente, né? Do homem, da mulher de Deus. Tem dias de luta, tem dias de vitória. Então faz parte do processo. Agora, o que não pode acontecer é o que a gente tem sempre tentado pregar, instruir e capacitar as pessoas. Existem desejos e vontades do ser humano que a gente não pode dar liberdade para concretizar, de repente, esses desejos que são ilícitos, né? Que vão nos levar ao pecado, que vão nos levar à queda. E a prática deliberada desses desejos vai nos fazer distanciar de Deus. Isso é um resultado normal, é fato. Agora, quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele vai nos dando ferramentas, né? Que é a oração, que é a leitura da palavra, que é a comunhão com a igreja, para nos fortalecer espiritualmente, além desse revestimento especial e sobrenatural que é o Espírito Santo em nós. Então, o salvo, ele tem umas características, né? Ele tem a característica de ter essa vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de ter uma vida espiritual saudável, de ser amável, de ser longânimo, de ter domínio próprio, de ter temperança. Então, o salvo ele tem algumas características que são diferentes de uma pessoa não salva, né? Como a gente colocou no início, algumas igrejas têm esse discernimento, essa doutrina, essa interpretação de que a pessoa ela pode até vir a pecar, errar ou ter práticas ilícitas, mas ela sendo salva, ela vai se arrepender e vai voltar. Eu também creio que, através do livre-arbítrio, a gente pode escolher se a gente quer servir a Deus ou não, se a gente quer ter uma vida espiritual saudável ou não. Então, a partir do momento que eu escolho pecar, escolho estar tendo uma vida, uma conduta errada mediante a palavra, eu estou sujeito, sim, a perder essa salvação. Mas é salvação do quê? A salvação da morte eterna, a salvação do inferno, do lago de fogo e enxofre, da condenação eterna. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para nos salvar do Lula, né? Ele não veio para nos salvar do Bolsonaro, ou desse mundo, dessa política, ou do mal que esse mundo tem. Ele veio para nos salvar da morte eterna, condenação eterna. Então, essa condenação, ela é para os não arrependidos e não para os pecadores, né? Porque todo mundo peca até em pensamento. Mas a gente precisa entender que precisa haver o arrependimento, que é a mudança de pensamento. A mudança de pensamento vai fazer com que eu não deseje mais aquilo que eu desejava antes. E isso é uma característica do salvo, né? Agora, o que muita gente confunde é tipo assim, eu aceitei Jesus, estou salvo. Mas como a gente tem falado, existe um combo, né? Que combo que é esse? É aceitar um Senhor e um Salvador. E esse Senhor, ele me exige de mim santidade, separação, consagração. Então, não tem salvação sem uma vida de
separação, de renúncia, né? Então a renúncia é muitas vezes algo doloroso, muitas vezes algo que vai doer em mim, né? Porque muita gente pensa assim, eu fui para a igreja, eu batizei, eu aceitei Jesus e continua vivendo a vida como ela quer. Aí não está de acordo com a palavra, porque eu não vou viver mais como eu quero, eu vou viver como Cristo quer que eu viva. Então é um combo, né? É um conjunto de valores, de princípios que vai me levar, né, por essa porta estreita, que é uma porta de renúncia, de carregar a cruz. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o Wallace, essa importância das pessoas entenderem que nós estamos na salvação recebendo esse Senhor e esse Salvador. Esse Senhor, ele simboliza domínio, né? Ele simboliza uma majestade que vai nos guiar, que vai nos proporcionar uma nova vida, mas uma vida regrada, uma vida de princípios, uma vida de costumes e regras, né, que são de acordo com a palavra, que é totalmente diferente daquilo que a gente vivia antes. Só que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, não vai ser um peso, não vai ser uma imposição, né? Vai ser algo assim que a gente vai viver com alegria, né? Uhum. Pastor, eu não sei se o meu pensamento ele tá num caminho certo, mas eu acredito assim que o livre-arbítrio ele funciona pra gente até o momento que a gente aceita Cristo. Sim, com certeza, justamente. Porque depois que a gente aceita, passa a ser a vontade de Deus. E você não tem mais livre-arbítrio. É aí que você começa a se incomodar com as práticas, com as antigas práticas, né? Porque o Espírito Santo, ele incomoda a gente quando a gente erra, sabe? E quando a gente está fora da igreja, a gente não tem noção do que é salvação, não tem entendimento da palavra, as práticas, elas não incomodam a gente, sabe? E aí, quando você aceitou Cristo e você está a caminho da porta estreita, né? Você está vivendo a vida de acordo com o que a Bíblia pede, a gente percebe que quando a gente está indo caminhar para o erro, o Espírito Santo convence a gente, você está indo por aí, está errado. Então, o modo meu de pensar é esse, não é assim, a gente faz por gosto, porque Deus pede para a gente fazer, porque Cristo morreu para que a gente tivesse essa oportunidade, e ao mesmo tempo a gente consegue se autoavaliar através do Espírito Santo e entender que aquilo não é benéfico para a gente. Então a gente passa a olhar de uma maneira até mais crítica mesmo com relação ao pecado, assim, eu não posso voltar para as mesmas práticas antes de eu estar convertido, né? Então, assim, quando a pessoa entra na igreja e ela continua praticando aquilo que ela fazia no mundo, e ela não tem aquela sensação, nossa, eu estou fazendo errado e isso tá, para mim isso está certo, será que para Deus está certo? Ou ela nem liga para isso, eu tenho entendimento, que é como o pastor falou, que é a característica de uma pessoa não salva, né? Porque não está havendo arrependimento. Eu acho que Deus pede isso pra gente. Aí, na verdade, não houve uma conversão genuína, né? Houve assim uma... Como é que a gente pode dizer? A pessoa, ela se conformou, houve um conformismo. Aí eu preciso, né, ser um cristão, aí eu preciso estar indo na igreja, né, isso vai ser bom para mim, mas aquela revelação mesmo genuína, ela não teve ainda, porque não trouxe transformação. Então a conversão, ela traz transformação, né? Só agradecer aqui, Claudinei colocou boa tarde, graça e paz, o Jean sempre conosco, Deus abençoe sua vida, viu, Jean? Lembrando que o Jean e a banda Água Viva, que é a banda do Jean, vai estar lá em Venceslau Braz, né? Nesse sábado, ministrando lá, vai ser uma bênção. Ele colocou aqui, bom dia, amigos, mas na verdade é boa tarde, né, Jean? Vocês são bênção, temas sempre de alto calibre. Ó, que bênção, hein? Bênção. Acredito também que se pode perder sim a salvação, por isso a perseverança diária e a luta tem que ser contínua para mantermos a salvação. A Célia, também nossa cooperadora aqui, está dizendo assim, buscar a salvação é luta constante, é lutar contra os nossos próprios desejos, é abrir mão da nossa própria vida de carne, do desejo para buscar nossa salvação, mesmo diante de tristeza, mágoa e até caídas causadas por feridas, mágoas e ressentimentos. A salvação é luta constante, batalha constante, mas sempre com a sensação que há um Deus na direita e na esquerda para nos manter em pé.
Amém. Glória a Deus. A Eliane entrou aqui também. Deus abençoe sua vida, viu, Eliane? E é justamente isso, é uma luta constante mesmo. Né? A carne milita contra o espírito contra a carne, que o apóstolo Paulo nos ensina dessa forma, né? E a gente tem que estar numa batalha, entender que nós estamos lutando por essa salvação, né? Que não é fácil, que vão vir convites, desejos, né? Tentações, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele vai nos ajudar a vencer todas essas circunstâncias, né? Agora, outro ponto muito importante, que não pode deixar de ser falado, Wallace, é que não existe um tempo para buscar essa salvação, né? Porque às vezes essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia, porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu vivi no mundo a vida inteira me drogando, me prostituindo, no crime, fazendo tudo de errado. Será que existe ainda tempo para mim? Existe uma oportunidade para mim? Existe, né? Se eu me arrepender dos meus maus caminhos, verdadeiramente abrir meu coração para Deus, Ele vai me aceitar, Ele vai me redimir, Ele vai mostrar o caminho, né? Enquanto estiver fôlego de vida, há tempo para a salvação. E também entender, né, como foi pregado ontem, que estar na igreja não é estar salvo, né? Ser um ministro do Evangelho, ser um homem, uma mulher que frequenta a igreja, que faz tudo certinho, isso não é sinônimo de salvação, né? Igual aconteceu ali com Nicodemos, que a gente aprendeu, era um homem que vivia na igreja, que vivia pregando ali a palavra, e Jesus fala para ela: se você não nascer de novo, você não vai herdar a salvação. Então a salvação ela vem através do batismo, ela vem também através de receber o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então existe um combo, né, ali que acompanha. O fato de eu me batizar é uma manifestação clara e pública, né, do meu arrependimento. Então eu preciso passar pelas águas do batismo, assim como Jesus passou, sem ter pecado, né? Então foi o exemplo para nós. Então a gente precisa entender os caminhos, né, que nos levam a essa salvação. E a salvação ela passa também pelo batismo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Wallace, da questão do tempo, né? Que às vezes a pessoa ela acaba assim desanimando ou abrindo mão, né, de se posicionar porque ela acha que ela não é merecedora, né, que já fez tudo de errado, que não tem mais perdão. Isso aí é interessante porque mostra também pra gente, pastor, que às vezes a pessoa mais conhecedora do Evangelho não quer dizer que necessariamente ela vai ser salva. Sim. Pode ser que uma pessoa que nunca leu, que não tem nem ciência do que está escrito na Bíblia, ela possa ser salva, né? Deus ele trabalha dessa forma, né? Ele aonde você acha que não vai sair nada, é dali que sai coisa. Amém. E uma vez eu estava vendo um vídeo em que o rapaz falou que ele presenciou um acidente. Eu achei interessante, enquanto o senhor estava falando, eu estava me lembrando dessa situação. Presenciou um acidente em que o rapaz bateu de moto num caminhão. E aí ele me enroscou embaixo do caminhão lá e ele estava prestes a morrer. E o rapaz chegou para ele e falou assim: ó, você tem a oportunidade de colocar a culpa no caminhoneiro, né, fazer com que ele pague por isso, ou então tornar ele inocente e você mostrar para todo mundo, através desse depoimento seu aqui, nessa hora, que é o pouco tempo que você tem de vida, deixar ele livre, né, e deixar a consciência tranquila. Eu quero que você fale isso para mim, para não ter nenhum problema, e depois, se você concordar comigo, eu gostaria de fazer uma oração e entregar a sua vida para Deus. Você aceita? O rapaz foi, conversou ainda no restinho de fôlego de vida dele, falou quem que era a mãe dele, falou quem que era o endereço e pediu a oração. E aí o irmão orou por ele, e aí o irmão, na entrevista, falou: eu creio que ele foi salvo naquele momento. Ele não conhecia Cristo e naquele momento ele conheceu. Eu acredito muito nisso também. Às vezes a gente passa a vida inteira desconhecido do Evangelho, desconhecido de quem é Cristo de verdade na nossa vida, e no último segundo de vida a gente tem a oportunidade. É igual o ladrão na cruz, né? É igual o ladrão na cruz. E é isso, eu acho interessante a forma que Deus trabalha na nossa vida, e para cada pessoa é de uma maneira. Às vezes para mim, como eu já falei em outros podcasts, eu demorei um tempo para firmar na igreja, apesar de eu ficar indo e voltando. Mas assim, há um tempo para todas as coisas, né? A Bíblia fala sobre isso. E assim, para mim pode ter demorado um pouco, para outras pessoas pode ser na adolescência, para outras pessoas pode ser no final da vida. Deus trabalha da forma que Ele quer na vida de cada ser humano, né? De cada pessoa aqui na Terra. Então assim,
Eu sei que por mais que às vezes a gente acha que, nossa, eu sou um pecador muito pesado, eu não, assim, Deus não ia gostar de quem eu sou, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Que se consideram um lixo, né? Mas para Deus, o que você pensa não é o que Ele pensa. Então, assim, não, por mais que você se sinta indigno de estar ali, de buscar a Deus, de ter a salvação que é conquistada através de Jesus, né? Deus te quer do jeito que você está para Ele trabalhar na sua vida, e a partir daquele momento você ter o conhecimento, e ali sua vida vai mudar a partir disso. O que a gente sempre fala, né, o pastor sempre prega, é que é necessário a gente dar um primeiro passo, e aí Deus faz o restante, né? Sim, sim. Então, assim, enquanto tem fôlego de vida, ainda há tempo, e não é porque você se considera menor que uma pessoa, né, ou menos digna, que Deus não te quer perto dele, né? Deus quer transformar a sua vida a partir do momento que você decide falar, não, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, né? E essa é a boa notícia, né, que a gente tem para dar, que Deus está sempre de braços abertos a nos esperar e ver que a gente quer receber nas nossas vidas. Fala bastante da questão de Cristo bater a porta, né? E a gente está ali pronto para abrir, né? É sempre a gente que tem essa oportunidade. Eu acredito que Deus ele proporciona algumas situações para que isso venha acontecer, para que a gente tenha essa oportunidade. Nesse momento, eu não sei, de repente tem uma pessoa que está num quarto escuro, né? Tá desacreditado da vida. Jesus bate na sua porta, abre, né? Abre e aceita ele, né? E eu tenho certeza que Jesus faz coisas maravilhosas, né? Assim como fez na vida do pastor. Cada um tem seu testemunho de vida. Na vida do irmão Claudinei ali, já compartilhou comigo. E dos outros exemplos que a gente vê na igreja, né? Jesus quer trabalhar na sua vida e transformar também, através de você, transformar outras vidas, né? Sempre há tempo, sempre há tempo. Glória a Deus. A Eliane colocou assim, boa tarde a todos, Deus abençoe a todos. O irmão Francisco, nossa, que bênção, viu, seu Francisco? Estávamos falando em off aqui, estamos sentindo falta sua aqui no nosso meio, né? O senhor é muito importante para a igreja. O senhor Francisco adoeceu um pouquinho, mas já está recuperando. Eu creio que essa semana o senhor já vai estar 100% para estar vindo participar dos cultos, né? dos trabalhos da igreja. Glória a Deus. Aí o senhor Francisco está falando assim, sem arrependimento não existe salvação. Lembre sempre do criminoso que estava pregado ao lado direito da cruz, onde ele reconheceu que estava no caminho errado e que Jesus não merecia aquela correção. Amém. Então, isso é importante frisar, né, que eu preciso fazer uma autoanálise se eu nasci de novo, né? Se eu estou na igreja, frequentando uma igreja, sou batizado e eu ainda tenho práticas, né, que a Bíblia condena. Que práticas são essas? Eu gosto ali às vezes de fumar um cigarrinho, tomar ali uma cachaçinha, né? Gosto de ver um filminho pornográfico, né? Cervejinha, gosto, de repente, tem prazer em coisas que vão alimentar a carne, não o espírito, né? E ainda estou naquele pensamento, nossa, mas eu sou de Cristo, eu amo Jesus. Amar Jesus é ter uma vida transformada, né? Amar Jesus é querer agradá-lo, é querer servi-lo, é querer ser uma pessoa irrepreensível, né, em todos os sentidos. Mas a gente nunca vai ser perfeito nessa terra, né? A gente é pecador, a gente é limitado, realmente, mas a gente tem que se esforçar para ser o melhor que a gente puder. E Deus ele vai nos dar a condição para estar melhorando, né? O que a gente não pode é acomodar, porque a gente vê muitos irmãos, né, nas igrejas tendo uma conduta muito parecida com aquela pessoa que está no mundo. Aliás, eu já vi várias pessoas no mundo com uma conduta melhor do que pessoas que estão na igreja, né? Não que a gente tem que ser radical, né? Tem que ser ao extremo, ali, impor situações, porque é o Espírito Santo que convence. Mas assim, não tem como, irmãos, colocar numa balança uma pessoa que está vindo para a igreja, começando a caminhar com Jesus, olhar para mim e falar assim, nossa, mas o pastor ele assiste o mesmo filme que eu assistia no mundo. Aí ele escuta a mesma música que eu escutava no mundo. Aí ele tem os mesmos princípios e valores do que eu tinha no mundo. Aí não tem diferença, né? Se
estar em Cristo é ser nova criatura, que nova criatura que eu estou sendo, né? Tem que ser exemplo em vários sentidos. Então, o arrependimento que a gente tem falado é essa mudança de comportamento, essa mudança de conduta, de atitudes, que as pessoas vão ver e falar assim, nossa, eles fazem diferente. Eles têm algo, né, na conduta, no comportamento, na atitude, que é exemplo para nós. Por isso nós queremos estar juntos e segui-los, porque é algo que acrescenta, né, que contribui. Então, por isso eu tenho que ter esse cuidado, porque, como a gente falou, estar na igreja, estar lendo a Bíblia, estar batizado, não quer dizer que eu vou estar salvo. Salvação é santidade, salvação é separação, é uma vida de princípios, de valores bíblicos, né, que vão me fazer diferente dos demais, não fazer mais especial, mais importante, mas é diferente. É uma vida assim que o mundo está indo num rumo e a gente está indo em outro rumo, né? É uma outra direção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa questão da comodidade, né? Porque a pessoa, ela que tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Às vezes a pessoa ela foi convencida, e na igreja tem muitos convencidos, né? Eu estou convencido que eu tenho que ser cristão, estou convencido que eu tenho que ir na igreja, estou convencido que eu tenho que ler a Bíblia, mas, de repente, houve transformação? Os meus desejos, as minhas vontades são diferentes daquilo que eu era do mundo, ou eu continuo tendo prazer naquilo que a Bíblia condena? Quando a pessoa está na igreja, às vezes assim, quando a pessoa é convencida, né, de que ela tem que ser cristã, o que eu consigo enxergar é que muitas vezes ela vai se sentir bem no ambiente, né, da igreja, porque é um local bom, né, de se estar, né, igual costuma acontecer nos cultos, né? Vai lá, abraça os irmãos, canta um louvor junto para fortalecer ali a união ali, e a pessoa se sente acolhida, se sente bem no ambiente. Só que passa da porta para fora, ela volta a ter aquela vida que ela tinha lá fora, tem lá fora. Dentro da igreja a pessoa tem uma postura e fora ela tem outra. Assim, quando a gente aceita Jesus de forma genuína, você começa a perceber que algumas atitudes que você tinha antes não faz sentido se aplicar na sua vida naquele momento, né? Que você já determinou que Cristo é Salvador e reconhece Ele na sua vida. Eu penso assim que a verdade do mundo ela é diferente da verdade de Deus, né? Eu consigo usar um exemplo meu. Eu sempre fui bastante difícil de aceitar a opinião de outras pessoas, no sentido de acreditar que a minha opinião que valia, por exemplo. Acredito que todo mundo já tenha passado por isso, né? De não querer levar desaforo para casa. Só que se você estiver seguindo a Cristo e você não aceitar levar desaforo para casa, você não aceitou a Cristo. Porque a palavra fala sobre essa questão dos dons lá, né? Do Espírito Santo, né? Não faz sentido, porque você está tentando buscar salvação, mas você é uma pessoa briguenta no seu trabalho, você é uma pessoa briguenta, tomou uma fechada no trânsito, você já perde a paciência com a pessoa, né? Você consegue perceber que tem muita diferença. Que nem eu falei, a verdade do mundo ela é diferente da verdade de Deus. A gente não consegue nem aproximar, não dá para você negociar nesse sentido de eu posso continuar sendo um pouquinho fora da casinha, se uma pessoa pisar no meu calo, eu tenho direito de falar. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Porque essa questão que você falou do fruto, né, do Espírito Santo, que é a longanimidade, mansidão, domínio próprio, ela é uma característica do salvo. A pessoa que vai para o céu, ela é mansa, ela vai ser humilde, ela vai ser temperada, equilibrada em todos os sentidos, né? É uma situação bem curiosa, porque se a gente for parar para analisar, quando a gente toma a atitude que Deus quer que a gente tome, no sentido de mudar quem a gente é, um exemplo, se você era uma pessoa agressiva e você costumava brigar, as pessoas vão te olhar com medo, com receio de conversar. Se alguém te ofender, depois que você já está firme, já entendeu que Jesus salva e você está buscando a melhora, se alguém te provocar e você decidir ficar calado, que seja, aquilo vai tocar na pessoa. Já aconteceu comigo até foi um rapaz, eu vou mandar um abraço para o Gilmar lá, ele brincou comigo lá no trabalho e em outro momento eu falei para ele, se fosse em outro momento, talvez eu não tomasse essa atitude que eu tomei hoje. E aí ele veio e pediu desculpa e eu aceitei a desculpa, eu não costumava aceitar a desculpa.
Não que eu seja perfeito, mas eu acho que isso é o melhor que eu vejo em mim. E aí ele até veio aqui na igreja algumas vezes com a gente, eu me senti feliz por isso, porque é uma sensação estranha, porque, tipo assim, quando a gente tá tentando fazer as coisas que vai nos agradar, a gente fica feliz, mas não é uma felicidade igual essa, de saber que a gente tomou a atitude certa, né, no momento certo. E ele veio perguntar qual a igreja que eu ia, se eu acreditava em Deus. Então, esse era o momento. Se eu tivesse sido agressivo com ele, será que eu ia ter essa oportunidade? Ou será que ele ia olhar para mim como uma pessoa qualquer de fora da igreja, que não tivesse controle, né, da situação? Porque eu tenho certeza que ele não ia olhar dessa forma. Então, a gente tem que entender que é necessário ter uma mudança. Sim. Assim, né? E o mundo lá fora, ele olha pra gente de outra forma. Olha. Né? Quando você fala que é crente, quando você fala que é homem de Deus, né? As pessoas já querem um comportamento santo, querem um comportamento assim de gente que não peca, né? É claro que essa realidade não é bem assim, né? A gente luta contra o pecado, pode ter momentos que a gente vai estar, de repente, triste, pode até ficar magoado com alguma situação, mas a gente consegue superar as adversidades com mais facilidade ou com menos problema, né? Porque a gente confia no Senhor e sabe que Ele vai trazer uma resposta. Agora, eu queria entrar num tema aqui, numa parte dessa questão de salvação, que é muito importante, mas antes, agradecer que o Sr. Francisco mandou também, assim, todo cristão que deseja mudar de vida, ele precisa ter um propósito de ser diferente do pecador e da vida passada, pois o dia de ontem não volta mais. Amém? É verdade. Pois assim que amar Jesus é viver em santidade no meio de pecadores, como Jesus viveu ontem, hoje e sempre. Amém. Irmão, vocês podem dar a sua opinião, né? Mandar seu recado, compartilhar a live. Se você acredita que uma vez salvo, sempre salvo, ou se nós não andarmos segundo aquilo que Deus ensinou na Santa Escritura, né, na Palavra do Senhor, se a gente pode perder a salvação ou não. Mas uma coisa que acontece, as pessoas falam assim, mas pastor, então eu posso acordar um dia condenado ao inferno e no outro dia eu posso acordar salvo, né? Então eu perco a salvação hoje e posso recuperar amanhã, ou vice-versa. Não é bem assim, irmãos, tá? O que a gente está querendo colocar aqui é que a pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente e houve uma conversão, uma transformação, ela não vai voltar mais para a prática daquilo que é errado, ela não vai ter mais desejo por aquilo. Então, se a pessoa está na igreja e continua com práticas ilícitas, né, é porque ainda não houve essa conversão genuína, não houve essa revelação, não houve esse alcance maior de Deus dentro dela, porque quando a gente se entrega por inteiro, há essa transformação. Pode demorar um tempo, né? Cada caso é um caso, tem pessoas que vão levar meses ou às vezes anos para encontrar mesmo essa revelação. Tem gente que é da noite para o dia, né? Mas isso acontece. Como também acontece a pessoa ficar 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não ser convertido, né? Por isso que a igreja é um hospital espiritual, tem gente doente, precisando de cura, mas muitos não alcançam essa cura porque não se entregam por inteiro. Fica sempre ali à espreita, né? Andando ali em cima do muro, e em cima do muro ou a gente vai cair para um lado ou vai cair para o outro, né? Então não pode. Agora, não é que a gente recebe a salvação num dia e perde no outro dia. Se você é realmente um salvo, teve revelação e houve transformação, você vai continuar uma vida de consagração, de santidade sempre, né? A gente conhece muitos pastores, homens, mulheres de Deus, que nasceram no Evangelho, continuaram no Evangelho e morreram no Evangelho, servindo a Deus e fazendo o que é certo. Como a gente conhece outros exemplos de pessoas que nasceram no Evangelho, desviaram e morreram no pecado, né? Então, é muito necessário entender que o salvo, ele vai ter características do salvo, que é isso que o Wallace estava colocando. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Não é que a gente não vai irar, mas a gente não vai pecar. Não é que a gente não vai, de repente, fazer algo que pode ser que não esteja muito certo, mas a gente vai se arrepender, pedir perdão e tentar se corrigir. Não é que a gente, de repente, pode deixar de falar algo que é importante ou ajudar alguém, mas a gente vai estar sempre tentando melhorar, buscar essa evolução para estar aperfeiçoando a cada momento, tá?
Então eu queria que aqui o pastor Val entrou também, Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Estamos aí na expectativa do trabalho de Universal Braz, vai ser uma bênção, né? E estamos sempre em oração pela sua vida, viu, pastor Val? Sei que o senhor está enfrentando uma luta aí, né? Na saúde, mas eu creio que Deus está te revigorando, e eu vejo sempre o senhor postando lives de oração, pregando a palavra mesmo, não estando 100% ainda com relação à saúde, o senhor, né, não murmurando, mas agradecendo a Deus pela oportunidade sempre de fazer a obra, né? Isso é bênção, Deus te abençoe muito. Então, Wallace, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente, há essa mudança, essa transformação, e aí a gente vai buscar fazer o que é certo, vai buscar, né, agradar o Senhor, vai buscar ter uma vida de retidão, né? E é claro, eu preciso ter a manutenção, né? Isso é um ponto fundamental. Como é que eu vou desenvolver a manutenção da minha salvação? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo na igreja. É verdade, porque assim, se a gente for reparar, quando a gente deixa de praticar a oração, de fazer o jejum, que a gente sabe que o jejum é forte, né? Não tem assim, eu não consigo nem explicar a diferença que faz o jejum. Eu não sou uma pessoa que jejua muito, sendo bem sincero, mas em situações específicas eu gosto de jejuar. E isso funciona bem, mas assim, são coisas que são necessárias de ser feita, né, buscando Cristo. E a leitura da Bíblia, principalmente, porque assim, ali a gente encontra ensinamento, a gente encontra tudo que é necessário para a gente ter uma boa vida aqui na Terra, né? Eu gosto bastante do livro de Eclesiastes, né? Que lá dá a sensação que até o livro é um pouco pessimista, né? Que eu já vi pessoas falar, nossa, mas é muito triste, parece que Salomão que escreve, né? Parece que ele está com depressão. Mas eu gosto mais do final, apesar de tudo, ali ele está dando a entender para a gente que, tipo assim, tudo nessa vida vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim, né? Sempre vão ter os dias bons e os dias ruins, mas no final do livro ele fala que é necessário a gente adorar e buscar a Deus, né? Exaltar a Deus como o centro da nossa vida. Então, assim, a importância da leitura da Bíblia é essa, porque ela consegue nos aproximar de Deus, e quando a gente alimenta mais a carne e afasta mais das coisas de Deus, a gente fica mais suscetível a caminhar para o lado do pecado, né? Parece que não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você abre mão da carne para fazer o que é de Deus, ou então não vai funcionar. E quando você se entrega mais para a carne, você fica mais distante de Deus. Quando você se entrega mais para Deus, você distancia da carne. Isso aí parece que são dois polos diferentes, né? Sim. E é isso, assim, é muito importante a gente estar buscando, né? Como a gente já falou em outros podcasts, a comunhão também, de estar dentro de uma igreja, isso acaba fortalecendo também, porque através das experiências de outras pessoas a gente vai conseguindo refletir sobre a nossa vida também, né? Quando são bons testemunhos, bons exemplos, a gente se sente bem em estar continuando na caminhada, né? Por isso que também a gente já falou que é importante dentro da igreja a gente, a pessoa que está se convertendo, ser acolhida, porque a gente sabe que no começo é mais difícil, né, pastor? Sim. Quando a gente está começando a caminhar com Cristo, a gente é fraco, a gente não acredita tanto, a gente não tem tanta fé, qualquer ventinho que bate a gente cai. É uma criança espiritual ainda, né? Um bebê espiritual, um menino. Aprendendo a caminhar, né? Mas, viu, Wallace, eu queria agradecer aqui o João Batista também, que entrou. Deus abençoe sua vida, viu, João Batista? Estamos falando sobre salvação aqui. É bom frisar também, assim, que a partir do momento que a pessoa recebe a salvação, a revelação da salvação, que é um presente de Deus, né, para nós, Deus não toma isso de volta. É verdade. Então, se ele deu, está dado, e vai ser sempre assim. Só que a pessoa que recebe, ela é transformada de uma tal forma que ela vai viver em função daquilo. Uma coisa que Deus colocou no meu coração esses dias é que eu estou indo embora. Entendeu? Que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, a gente está indo embora, né, para os braços do Pai. E aí vem muito forte na minha mente assim, aquela passagem do povo hebreu, né, povo judeu no Egito,
onde o anjo da morte enviado por Deus, né, que era enviado por Deus, ele veio para matar os primogênitos, e ali Deus ele passa as instruções certinhas ali, ó, vocês vão ter que estar preparados, porque na hora que o anjo passar, vocês vão ser liberados para sair dessa escravidão, né? E ele fala sobre estar com a mochila, com o cajado na mão, com as sandálias no pé, preparados ali para uma grande viagem, né? Então é assim que nós temos que estar como salvos. Nós temos que estar preparados para uma grande viagem. A gente é peregrino nessa terra, nossa nação é celestial, a gente está aqui de passagem, a gente está indo embora. Então, quando a gente se afastar da presença de Deus, e ela pode fazer com que você não receba a salvação, porque isso não é um princípio, uma conduta de um salvo, né? Porque os pastores, muitos deles, né, com esse movimento da hipergraça, é o Espírito Santo que convence, é o amor que vai quebrar o jugo, né, que vai trazer essa mudança, transformação. E aí a pessoa ela não escuta que o cigarro, ou a maconha, ou a droga, ou a pornografia, ou aquilo outro que ela costuma ter contato, são frutos de atitudes de pessoas não salvas, né? Desejos que vão à flor da pele em pessoas que estão vivendo uma vida fora da palavra. Então, se a pessoa ela não é instruída, né? Se ela não se ela não recebe aquela informação, ela de repente não vai questionar, né? Eu vou na igreja, eu oro, eu pago a minha penitência, eu agradeço a Deus, mas eu continuo vivendo da forma como eu quero, e isso não é evangelho, né? Então é necessário as igrejas, os pastores terem esse contato com as ovelhas e falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é importante continuar, isso aqui tem que melhorar, porque aí a pessoa ela vai colocar numa balança, nossa, peraí, eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso, né, ter um discernimento maior para não ter práticas aqui que me condenem, né? Porque é aquela velha história, olha só, no céu não vai ter essas práticas. E se eu tenho desejo por coisas ilícitas que a palavra de Deus condena, como é que eu vou ter prazer nas coisas de Deus, sendo que eu não tenho contato com essas coisas, né? Então, assim, muita gente não tem prazer na leitura da palavra, na oração ou na adoração ao Senhor, mas lá no céu a gente vai estar adorando eternamente. Então, como que eu vou desenvolver algo para o Senhor no céu que eu não cultivei aqui na terra, né? Até essa questão do jejum, a questão da oração, são princípios básicos assim da vida com Deus e que muita gente não pratica, né? Por isso que a gente faz assim, não que a gente seja melhor ou pior, a gente tenta fazer 1 hora de oração toda semana com a igreja para as pessoas orarem, porque as pessoas não oram, né? Dificilmente a pessoa vai chegar durante a semana e vai ficar 1 hora orando, né? Buscando o Senhor ali. Pode às vezes alguns minutos aqui, outro ali, mas ter aquele momento especial, né, para buscar o Senhor, para estar intercedendo, clamando, isso é muito importante, né? Agora, só para a gente poder entender melhor essa questão da orientação, né? O fato de eu falar para a pessoa que ela está cometendo um erro, que ela está tendo condutas e desejos que não são característicos de um salvo, não quer dizer que eu estou condenando ela, né? Eu estou apenas alertando ela que de repente aquela conversão genuína ainda não aconteceu, que ela tem que buscar isso, né? E isso vai fazer com que ela tenha uma reflexão para tentar melhorar. Até eu assisti um vídeo hoje que eu me emocionei bastante, que o pastor conta que na igreja dele chegou um rapaz, mais ou menos uns 20 anos, e ele fala assim para o pastor, pastor, eu gostaria de estar me batizando. E aí o pastor falou assim, nossa, que bom, né? É importante, né, passar pelas águas do batismo, vamos programar para você estar batizando. Só que aí o rapaz faz uma revelação, ele fala, eu não sou homem, eu sou mulher. Aí o pastor fala assim, mas como assim, né? Aí ele fala, não, é que eu sempre, desde que eu nasci, fui identificado como homem, e eu tomei o hormônio masculino, e por isso eu me tornei um menino, um rapaz, mas na verdade eu sou uma mulher. Aí falou até o nome de batismo dela, que era nome feminino, né?
E aí o pastor ficou sem reação, né? Falou assim, nossa, mas como que eu vou batizar um transexual, né? Uma pessoa que se identifica como homem, mas é mulher. Biblicamente não tem base para isso, né? E aí o pastor falou assim, não, mas a gente vai marcar o batismo seu, né? E vamos te orientar para você batizar. Aí no dia do batismo, esse rapaz foi, né? Que na verdade é uma mulher, e pediu para eu fazer uma oração no momento do batismo. E geralmente esse procedimento não é feito, né? Assim, tipo, o pastor ele está ali batizando, ele vai tomando a diretriz, né, da situação, mas ele permitiu, ele ficou curioso, falou, mas por que ele quer orar, né? Aí deu oportunidade para o rapaz falou assim, olha, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero deixar de ser o fulano homem para voltar a ser a mulher que o Senhor criou para que eu fosse, e que o Senhor me abençoe e me fortaleça para me continuar sendo essa mulher que foi o que o Senhor me criou para ser. Aí que ele saiu, foi para o banheiro, que o batismo foi na igreja, né? Vestiu um vestido, pôs um batom na boca, pôs brinco e foi lá para se batizar. Que benção. Então, assim, isso traz uma revelação para nós, né? Sobre a importância de não julgar, não apontar, não colocar peso, né? Não condenar as pessoas pelas decisões que elas tomam, mas orientar, falar assim, meu irmão, isso aqui é algo que você está praticando que a Bíblia não concorda, mas eu estou aqui para te ajudar, para vencer junto com você, para lutar contra esse pecado, contra essa decisão, né, que você está tomando, para que a gente possa alinhar você dentro daquilo que Deus quer, né? Porque o amor ele vai romper qualquer situação de falta de respeito, de submissão, né? E a gente tem visto casos de pessoas que de repente poderiam olhar para si mesmos e falar assim, nossa, eu não vou lá porque as pessoas me condenam, me apontam, e na verdade o que a gente quer é demonstrar esse amor, esse carinho, né, que só o Espírito Santo dá, para que as pessoas elas tomem as decisões por si próprias, né? Verdade. Não é para agradar o pastor, não é para agradar a liderança, é agradar Jesus, né? Então esse testemunho bateu muito forte assim, na hora que eu vi, eu até me emocionei. Falei, é esse o caminho, né? Não é condenar, porque é o Espírito Santo que faz a obra. O pastor não precisou falar nada, né? Não julgou, não apontou. É claro que existem situações quando são recorrentes, a gente tem que falar, né? Mas falar com amor, falar com carinho, não é levar para o pessoal, né? Ah, ele está pecando, ele está errando, eu tenho que... né? É porque a gente tem essa tendência como ser humano, né? A gente fala, não é possível que fulano vai continuar nessa prática. Não é possível, eu já falei 1000 vezes. Aí a gente já quer bater, né? Já quer impor, já quer... Né? E na verdade é o Espírito Santo que faz a obra. Então, se eu falar com amor, com carinho, abraçar e falar, meu irmão, vamos tentar vencer, vamos passar por essa situação. E isso a gente vai aprendendo na caminhada, viu, Alas? Porque eu estou tendo a atitude de um salvo, eu estou tendo um comportamento de uma pessoa que vai para o céu, eu vou repensar os meus conceitos, porque, né, o fulano me abraçou, me acolheu, e ele tem práticas diferentes das minhas. Quem que está certo? Será que sou eu ou ele? Né? Então a pessoa começa a ter essa reflexão. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, da importância da gente tratar com amor, com carinho, mesmo sabendo que a pessoa está fora do propósito. Não, é como eu tinha falado uns minutos antes aí, o pessoal observa as atitudes nossas também, né? Então, tipo assim, se a gente for querer levar isso de uma maneira como se fosse pessoal mesmo, como se a gente quisesse resolver aquilo que Deus que resolve, né? A gente acaba também ficando frustrado, porque você vai perceber que na maioria das vezes que a gente vai fazer pela nossa força, a gente tem tendência a estragar tudo. Então, a gente deve ter essa tranquilidade, esse discernimento de entender que Deus vai fazer a obra, né? A gente tem que fazer aquilo que Ele pede, mostrar a verdade para a pessoa, e assim, não é de uma maneira forçada. Eu acredito que é dessa forma que o Senhor passou no testemunho aí, acaba surgindo o interesse da pessoa de querer saber mais, e eu acho que muito por isso, olhando as atitudes nossas no dia a dia, né? Se a gente tem uma conduta de acordo com o que a Bíblia pede para ter, se a gente está se esforçando para ser quem Cristo pediu para que a gente fosse, as pessoas começam a olhar e ter a gente como exemplo, e aí, assim,
eu acredito que nisso começa a transformação na vida das pessoas também, porque você tem um vizinho lá que nunca olhou na sua cara, de repente você dá um bom dia, a pessoa já te olha diferente, fala, tá acontecendo alguma coisa. No outro dia você vai, fala alguma coisa de Deus, e aí a pessoa te aproxima de você. É nesse momento que as coisas começam a acontecer, porque ela fala, ó, a pessoa que eu sempre achei que ela era, não é assim, eu quero ser parecido com ele, não que a gente seja perfeito. Que a gente viu lá, né, no sábado, né? Do macumbeiro, Uhum. do pastor sempre dava bom dia. É verdade. Aí, né, deixando claro que a gente respeita todas as religiões, irmãos, né? Uhum. Só que a religião que não coloca Cristo como prioridade, ela vai te levar para o julgamento, né, do dia final, que todos nós vamos passar, mas a salvação, ela vem só através de Jesus. Agradecer a Jéssica aqui também que entrou. Deus abençoe, viu, Jéssica? Obrigado pela participação ontem conosco no culto. Você, né, a Stephanie, a Michele veio, foi benção, tá? Mas assim, uma coisa que é importante entender, que a igreja de Jesus que leva a salvação, né, que está buscando, não que a igreja vai levar, é Jesus que leva a salvação, né? Mas assim, a igreja que está levando ali ovelhas para esse caminho da salvação, né, ela é uma igreja exclusiva, porque muita gente tem uma noção errada assim, de o que é uma igreja exclusiva e o que é uma igreja inclusiva, porque as pessoas pensam assim, nossa, eu vou incluir todo mundo porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas na verdade não é assim. Mas é pegar um versículo separado, né? Porque, nossa, Deus é amor, então vem todo mundo, que vai para o céu todo mundo, né? E na verdade a igreja de Jesus ela é exclusiva para os arrependidos, exclusiva para as pessoas que abriram mão de tudo para servir a Deus, para ter uma nova vida com Jesus, né? Então é exclusiva para aqueles que tiveram transformação, se deixaram ser transformados. Porque Deus, ó, isso aqui é polêmico, gente, que eu vou falar, ó. Deus não aceita a cada um de nós da forma como nós somos, né? Ele recebe cada um de nós da forma como chegamos, mas ele vai moldando e transformando a sua imagem e semelhança. Então nós temos que estar abertos a essa transformação. Então o salvo, ele vai se transformando, ele vai melhorando, ele vai progredindo, evoluindo. Ele não vai permanecer da mesma forma. Aceitei Jesus, fui batizado, agora estou salvo. Agora eu posso sentar aqui no meu sofá, fazer o que eu quiser. Não. Aí que você vai pegar mesmo assim para trabalhar para o Senhor. Porque se o Senhor está te chamando, Ele vai te usar de alguma forma, né? É isso que as pessoas não entendem também. A pessoa aceita Jesus e vai para a igreja para ficar ouvindo uma pregação. Não é que isso não seja bom, mas esse é o início do princípio do começo, né? Deus ele vai usar você para o trabalho dele nessa terra, e de várias formas. Por mais que você se sinta ainda incapaz, é Ele que vai te capacitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da pessoa se deixar ser transformada. Porque às vezes a pessoa pensa que já está preparada, né? Eu já estou 30 anos no cristianismo, já bom, né? Já conheço, né? E acha que vai para o céu porque já está preparado, né? A gente até se emociona sempre com vários testemunhos diferentes, porque a gente sabe que o Espírito Santo aí trabalha de muitas maneiras, né, na Terra. E assim, tem coisa que a gente ouve pela primeira vez que a gente fala, que maravilha, a gente até assusta como as coisas são feitas, né? Então, tipo assim, não é que a partir do momento que você entrou para dentro da igreja que você está salvo. Eu acho que eu acho que Deus espera que a gente queira fazer parte dessa exclusividade da igreja exclusiva, né? Porque você está incluso numa situação não significa muita coisa, tanto lá no mundo quanto dentro da igreja, porque qual que é o sentido de você estar querendo tá num lugar onde você não tem repreensão, onde você não vai poder aprender algo novo. Eu acho que o ser humano ele consegue melhorar como pessoa mesmo aqui na Terra quando ele aceita que ele pode ser corrigido. Então Deus quer fazer isso, Ele quer, como um pai mesmo, né? Ele quer corrigir a gente quando a gente está errado, e Ele quer parabenizar a gente pelo aquilo que a gente está fazendo certo. Eu acho que Deus é realmente um pai na nossa vida, né? Sei que muita gente cresce sem pai, né? E assim tem essa falta
E Deus preenche essa parte. E eu acho que Deus espera isso da gente, que a gente queira fazer parte dessa igreja exclusiva dele. Não é que começou a ler a Bíblia, começou a fazer, começou a orar, que isso garanta a sua salvação, né? É necessário que a gente faça isso todos os dias e sempre colocando Deus à frente de tudo, como centro de tudo, como deve ser, né? Se a gente relaxar, a gente sabe, a gente já conversou outras vezes sobre isso, que se dá para o cristão permanecer distante da igreja, né, e buscando da maneira que ela quer. Não é bem assim que funciona. A gente precisa de estar em contato com as outras ovelhas, né, porque, como o pastor fala, Jesus vai vir e vai buscar a igreja, aqueles que estão preparados, né, aqueles que estão separados. Então, não é que Deus determina, ele dá a oportunidade de a gente escolher estar desse lado. Não é uma situação, no meu ponto de vista, eu acho que não é uma situação fácil, que tem que ter bastante renúncia, mas é necessário a gente ter esse coração de arrependimento, de entender que a gente está, de repente, pecando, a gente está no caminho errado, e aceitar ser corrigido. Não olhar, por exemplo, quando o pastor te mostra na palavra, porque não é ele que está, não são as palavras dele, são as palavras de Deus, né, ali na Bíblia. Não é ele que está falando. Olha, aqui, está escrito aqui que você não pode continuar nessa prática. Não é ele, não é o que ele sente. É o que está escrito. Então, assim, a pessoa tem que entender que tem que ter renúncia, não tem jeito. Mas, assim, aceitar com o coração tranquilo, não com o coração de rebeldia, porque se a gente for levar tudo pro pessoal mesmo, a gente não consegue parar em lugar nenhum. Até no nosso dia a dia a gente sabe que, por exemplo, eu penso assim, por que a gente vai ser aceito, ser repreendido no nosso trabalho, porque a gente ganha um retorno financeiro, e a gente não vai aceitar ser repreendido por Deus, que está entregando para a gente a salvação. Ele quer entregar para a gente a salvação. Então, assim, é uma comparação bem uma distante da outra. Deus não se compara com o que a gente vive aqui na Terra, né, com as coisas, com as práticas aqui da Terra, mas eu estou tentando mostrar uma situação de grandeza. Deus está oferecendo algo que não tem valor, que assim, é o máximo que a gente pode conquistar, né? Tanto aqui na Terra, em vida. E é isso, a gente às vezes é obediente para algumas situações em que a gente vai receber pouca coisa, e quando Deus quer entregar muito para a gente às vezes é rebelde. Então, que a gente aprenda a ter esse coração de humildade, de aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Embora muitas vezes isso acontece, da gente se sentir até diminuído, menosprezado pelas pessoas, mas eu queria falar que, assim, por mais que você se sinta pequeno, Deus está trabalhando na sua vida, e não tem problema você se sentir pequeno aqui, porque para Deus você é grande. Só de você estar fazendo aquilo que você não fazia, de você não estar sendo reativo de uma maneira ruim, né, não estar se irando, Deus se agrada com isso. Então, que as pessoas consigam ter esse entendimento que Deus está trabalhando. É só a gente ter o coração tranquilo, né, realmente de ovelha, né? É como eu tinha falado em alguns cultos atrás, que eu acho, assim, olhando o rebanho de ovelha, é interessante, porque o pastor chama, e elas são obedientes, né? O bode que é bravo, né? O bode chegou perto e quer dar cabeçada no pastor, em quem está ali perto. Mas a ovelha é obediente, a subir ela vem, e tipo assim, são extremamente carinhosas umas com as outras, né? Então, assim, que a gente tenha mesmo esse coração de ovelha, de querer ser ensinado, né? De não ter rancor, assim, tipo, às vezes a pessoa fala na intenção de te entregar algo bom, não é de te repreender, não é de te machucar. Embora às vezes a gente tenha essa sensação, não é assim que funciona, né? É como o pastor falou no sábado, a gente aprender a ter essa misericórdia pelo que o outro está fazendo pela gente, né? Tipo assim, às vezes a gente vai querer, nossa, a pessoa me machucou demais, mas a gente tem que pedir misericórdia pela vida dela, se a gente sentir que está machucando, né? Porque Deus está trabalhando, e Deus trabalha dessa forma. Não vai ser sempre
mamão com açúcar, né? Vai ter situações em que a gente vai ter que ser confrontado. E a gente sabe que a porta é estreita, né? A larga que é gostosa, é a questão da igreja inclusiva. Não há mudança, eu vejo que não há mudança. Você sai do mundo para você entrar para a igreja e você continua tendo as mesmas práticas, sem arrependimento nenhum. Eu não consigo enxergar um propósito nisso. Muitas vezes a gente tá no mundo e a gente está procurando um propósito. E aí quando a gente entra para a igreja, Deus fala que o propósito que eu tenho para sua vida é isso. E aí quando você está numa igreja que ela aceita tudo, em que você não é corrigido, o propósito ele não existe. Você está ali só para ele se sentir bem no lugar, como se fosse numa cachoeira, como se fosse para um topo de montanha, para qualquer canto. É uma sensação boa, temporária, mas eu acho que Deus quer fazer parte da nossa vida como um todo, no nosso dia todo, né? Na nossa vida aqui na Terra até o final. E depois dela principalmente, né? Essa situação da igreja, inclusive, eu tento entender que é temporário, a pessoa vai se sentir bem naquele momento. Se ela não abandona as práticas dela lá fora, ela vai passar pelas lutas, e como ela não teve arrependimento, muitas vezes ela vai questionar até Deus por isso, né? Porque ela fala, não é possível, eu estou indo na igreja, estou estudando a palavra, mas só isso não é o que precisa ser feito, né? Só estar ali escutando a palavra não é o que o que vai determinar se vai ser salvo ou não. Existem, como o pastor falou, existem outras coisas para serem feitas, né? O ID, por exemplo, né? Questão de oração, jejum, isso aí tudo faz parte. A maneira que a gente encontra de matar a nossa carne é praticando aquilo que Deus pede para a gente fazer, né? Então é isso, não levem para o coração quando alguém te repreender. A pessoa quer te colocar numa posição em que você vá ter um entendimento daquilo que Deus tem para sua vida, né? Que você tenha esse coração, esses olhos abertos para isso, né? E não venha a levar isso realmente para o lado pessoal. Amém. Irmãos, estamos falando aqui sobre salvação, se o cristão, o crente, o homem, a mulher de Deus que aceitou Jesus, foi batizado, pode ou não perder a salvação. Você pode mandar seu questionamento, sua pergunta. Agradecer aqui também o Claudinei que colocou aqui, amém, Deus é luz e a direção sem estar em conexão com Deus não há salvação. É verdade. Amém? Amém. Irmãos, uma coisa importante também de colocar aqui, é que existe aquilo que é prioridade para Deus e aquilo que são coisas seculares, né? Esse tema de salvação é o cume da prioridade. Agora imagina só, a Bíblia fala que Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então o que é abominação? O Senhor não consegue ficar nem perto daquilo que é pecado. É como se fosse uma sujeira tão grande que Deus não consegue se aproximar daquilo, né? Então eu preciso entender que se eu tenho práticas que a Bíblia demonstra que é pecado, eu vou estar me afastando de Deus. Mas eu vou na igreja. Mas eu leio a Bíblia, eu oro. Mas aquilo que eu pratico me faz ficar longe da presença do meu Criador. Então, como a gente está frisando bastante aqui, a conduta, comportamentos, as atitudes de uma pessoa salva são condutas, comportamentos e atitudes que agradam a Deus, né? E aquilo que desagrada a Deus na palavra, porque é o meu manual de sobrevivência, é o meu GPS, é a Bíblia, irmãos. Então a Bíblia vai dizer para mim se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, se eu não leio a Bíblia, eu posso estar sendo iludido e influenciado por lideranças, pastores, né? Homens que se dizem de Deus, que vão me deixar viver da forma como eu acho bom, né? E não da forma como Deus quer. Então a salvação, ela é o cume da excelência da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é o que eu tenho que mais preservar na minha caminhada com Jesus. Realmente ver que para ser salvo eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que carregar a minha cruz, eu tenho que todo dia nascer de novo, né? Falar, Deus, se eu ainda estou longe daquilo que o Senhor quer, me faça um vaso novo, me reconstrói, me limpa de dentro para fora, porque eu não quero desagradar o Senhor.
né? Eu posso sim trabalhar, eu posso estudar, eu posso fazer outras coisas, né, que no dia a dia a gente tem que estar realizando, mas a prioridade é entender que eu sou salvo e que, para demonstrar as características de um homem ou uma mulher salva, eu tenho que ser melhor a cada dia, eu tenho que estar ajudando, servindo pessoas, eu tenho que ficar longe das coisas que desagradam a Deus, porque não dá para misturar, irmãos. A Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. É um tipo de água só, né? Então não adianta eu falar que eu sou crente, mas eu ainda bebo. Eu sou crente, mas eu ainda fumo. Eu sou crente, mas eu ainda estou envolvido com pornografia. Eu sou homem, mulher de Deus, mas eu estou ali desejando coisas que Deus condena. Que aí eu vou estar misturado, e essa mistura não existe, né? Ou eu sou sal da terra ou eu não sou, né? Eu sou luz do mundo ou eu não sou, né? Então isso é muito importante estar colocando para que as pessoas entendam. A gente precisa melhorar. Essa questão de falar de melhor, irmãos, ela é o Espírito Santo, né, nos ajudando, é uma coisa que eu vou estar buscando, mas é sair do comodismo. Porque eu tenho contato com pessoas, né, com homens e mulheres que frequentam vários ministérios, e as pessoas, às vezes, você senta para conversar, estão envolvidas com futilidades, coisas que não acrescentam na vida espiritual. E a gente olha e fala assim, nossa, mas não é crente? Não está na igreja? Mais uma vez dizendo, irmãos, nós estamos em construção, né? Não existe aqui ninguém perfeito, Deus está buscando nos aperfeiçoar, nos melhorar a cada dia, e a gente está dando liberdade para que isso aconteça, mas existem coisas que são escancaradas, que a gente olha e fala, nossa, isso aqui não pode, não se deve ser dessa forma. E muitas vezes a gente se deixa levar pelo comodismo. Ah, tanto faz, Deus não vai se preocupar com isso, com essa música, com esse filme, ou com essa roupa, né? E, na verdade, sim, faz parte do padrão do combo da salvação do homem e da mulher que é salvo, tentar escolher uma roupa que agrada ao Senhor, tentar não assistir, de repente, tal filme que vai ter imagens e ensinamentos que desagradam ao Senhor, tentar não ouvir aquela canção que vai ter uma letra, uma melodia que tenha nível espiritual, que vai me fazer mal. Então, filtrar tudo, né? Ah, pastor, mas aqui, né, nessa terra a gente não consegue ser santo, porque é impossível, né? Tudo que a gente come, veste, vê, é do diabo, né? É do inimigo. Irmãos, dá sim para você agradar o Senhor nos pequenos detalhes, né? A gente já repartiu aqui nessa mesa várias opiniões a respeito disso, mas eu tento ser, assim, filtrar em tudo, né? Até, por exemplo, eu sei que é uma posição radical minha, né? Mas no supermercado eu sei de marcas que são satânicas, né? Que de empresas que não são cristãs, eu não compro dessas marcas, simplesmente não compro, né? E é algo muito radical? Pode até ser, mas eu prefiro errar pelo excesso do que pecar pela falta. Amém? Então é uma decisão pessoal, mas se a gente, nos pequenos detalhes, agradar ao Senhor, nossa, a nossa vida vai ser regrada pela manifestação de Deus, pela presença de Deus nos conduzindo, né? Porque realmente a gente não consegue ir para um monte, ficar lá isolado, orando, jejuando e vivendo daquilo que a gente planta, sem ter contato com as coisas erradas desse mundo, porque a gente está no mundo, né? E a gente tem que ser essa luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, mas são nesses pequenos detalhes que as pessoas vão vendo a diferença, né? Na hora que você sentar na mesa fazer uma oração, né? Na hora que você tiver a oportunidade de ir lá no hospital orar por alguém, você vá. Então isso tudo vai fazer com que Deus se agrade, e isso demonstra o comportamento de uma pessoa salva. Amém? Wallace, só para a gente estar indo para a parte final, que o tempo já passou aí, eu queria que você fizesse então um resuminho aí, né? Uma sinopse do que foi falado, para as pessoas que de repente podem ter essa dúvida. Porque a gente está falando da salvação para quem está na igreja e da salvação para quem está no mundo, né? São duas situações diferentes. Para quem está no mundo, a pessoa de repente já se olha condenada, né? A pessoa se condena, né? Agora tem pessoas que estão na igreja que já se olham salvas. É verdade, que interessante isso. É verdade. Então, assim, para quem está dentro da igreja, se a pessoa está tendo prática que em algum momento eu acredito que ela já não teve essas práticas, por exemplo,
cair em vício novamente e achar que está tudo bem, está tudo normal, porque eu acredito que em algum momento a pessoa caminhou certo, só que ela foi dando espaço para essas coisas voltarem a acontecer. E tem outras situações em que a pessoa entrou para dentro da igreja, mas não abandonou a questão de vício, né, das coisas que não agradam a Deus. Assim, há tempo de arrepender, mas eu acho que é um pouquinho mais difícil até para a pessoa que está fora da igreja, porque parece que a pessoa dentro da igreja ela fica mais cega, porque ela entende que só do fato dela estar ali, ela já está salva, e não é assim, né? Então é necessário que a pessoa tenha esse entendimento de tipo assim, ó, será que eu estou agradando a Deus? Será que realmente isso faz sentido? Eu tô realmente vivendo o que Deus pede para ser feito? A pessoa tem que fazer essa análise, né? E agora, para a pessoa que está no mundo, assim, todo mundo que está na igreja, eu acho que, sei lá, chutando uma porcentagem, eu consigo acreditar que é mais de 50% de quem já é convertido, de quem está buscando ser melhor, né, através de Deus, passou pela situação de se sentir indigno de estar na presença de Deus, de não poder estar buscando Deus, né, de tipo assim, ter passado por muito pecado, ter vivido uma vida muito, muito complicada e achar que Deus não vai aceitar daquela forma, né. Deus não, como o pastor falou, Deus não vai te aceitar da forma que você está vivendo agora, mas Deus quer te transformar, né? Deus te chama para a transformação. Então, assim, não se sinta inferior por isso, né? Deus quer fazer algo novo na sua vida e, assim, há tempo, né? Não se sinta perdido já, porque é Deus que sabe de todas as coisas e Ele quer ter esse contato com você, né? Ele quer te transformar, Ele quer te trazer para a luz, Ele quer que você seja luz também no mundo. Então, assim, não desista dessa situação, tipo assim, se chegar a oportunidade de alguém te apresentar a Cristo de verdade, não recue, aceite aquilo que a pessoa tem para te dizer. E, assim, o convite que eu faço à igreja aqui, assim como todas as igrejas, estão de portas abertas, né, para aqueles que querem Cristo, né? A gente viu no sábado lá o pastor falando que a igreja ela está aberta para dividir o pão, né? Sempre há alimento, né, na casa de Deus. Então, assim, vá buscar, né? Porque a gente sabe que na verdade a gente não sabe no dia que Jesus vá voltar de fato, assim, mas não perde tempo, né? O pastor estava falando ontem sobre a gente tem que querer muito fazer as coisas para Cristo logo, de uma maneira rápida, né? Quanto mais rápido a gente tiver essa vontade de resolver essa situação com Cristo, mais tranquilo a gente vai ficar da salvação, mais próximo da salvação a gente vai estar. Agora, se a gente achar que hoje eu vou fazer, amanhã talvez eu faço, depois de amanhã eu faço de novo, daqui uma semana eu vou lá e faço mais um pouco, isso é perigoso, porque você está dando espaço para depois, de repente, você vinha ser julgado por isso, né? Não pela gente, é claro, mas no dia do juízo, né? Então, tem essa necessidade de querer buscar Deus o mais rápido possível, porque a gente entende que a chegada vai estar próxima. A gente sempre fala sobre isso, que há muito tempo o pessoal fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando. A gente vê sinais a todo tempo e que as coisas não estão como era antes. Vou fazer 33 anos. Há 20 anos atrás, mesmo eu sendo um adolescente, mesmo eu sendo uma criança, eu conseguia ver que acontece coisa hoje que não acontecia há 20 anos atrás. E isso, o que dá a entender para quem está buscando Deus, para quem está firme com Cristo, é que alguma coisa está acontecendo. Assim, no sentido da porta está ficando cada vez mais estreita e está tudo se caminhando para um desfecho, né? A gente sabe qual que é o desfecho. Então, assim, busque a Deus, né? Não aceite estar na vida que você está hoje, né? Não assim de uma forma também a se condenar, mas não aceite estar, porque a gente veio nessa terra por algum motivo. E assim, eu já tive na situação de estar onde essas pessoas estão também e me sentir inferior. E assim, agora eu consigo olhar como é bom estar na presença de Deus, como é bom
ter passado as situações que eu passei e hoje tá bem. A gente sabe que aí no mundo, né, a pessoa ela passa dificuldades assim como a gente passa aqui dentro da igreja, mas com Cristo é diferente. É melhor estar, de repente, passando uma tribulação. A gente sabe que é no deserto que a gente é forjado, só que aqui a gente tem a certeza que tem alguém junto com a gente, né? No mundo, como a gente não tem... não pratica a leitura da Bíblia, a gente não busca Deus, a gente parece que está sozinho, parece que está largado. E assim, buscando Deus, a gente tem a certeza que tem aonde se apoiar. A gente sabe que fazendo aquilo que Deus pede para fazer, a gente sabe que a nossa fé é fortalecida e assim, a fé é que sustenta no final das contas a gente aqui, que dá certeza de que a gente vai ser salvo, que dá certeza que Cristo salva, né? Tanto a gente quanto os nossos próximos, assim. Então é isso, o que eu tenho a dizer é que ainda há tempo, né? Jesus, ele te quer, ele quer te transformar, e é isso, fica aberto o convite a todos os irmãos que estão assistindo essa live aqui para fazer uma visita para a gente, né, pastor? Aqui a igreja está sempre de portas abertas. Glória a Deus. Lembrando que aqui o endereço é Rua Doutor Luiz Renó, 118, no bairro Avenida. E aqui, de forma literal, a gente entrega o pão também. Domingo de manhã sempre tem. É verdade. O café da manhã com Jesus, né? Que a gente está ali com o pãozinho quentinho para você vir saborear aqui. Queijo, né? Tem ali o cafezinho, suco, bolachinha, biscoitinho. Tá bom demais, viu, irmãos? Amados, uma última palavrinha para você. Aliás, duas aqui, ó. Quando eu falei aqui da questão de você ter cuidado com as coisas que você consome, né, nesse mundo, é claro que vai haver algumas situações, né, que você não tem como fugir de comprar ou ingerir algo que de repente você saiba que não é cristão. Mas aí você ora, consagra ao Senhor, repreende todo o mal e come, né? Agora, se você puder evitar, né, você sabe que é algo ruim e você vai lá experimentar daquilo, aí você já está tentando o Senhor nosso Deus, né? Então, é nesse sentido, tá, irmãos? Porque nem tudo realmente a gente vai conseguir ficar sem se alimentar ou comprar um produto que a gente sabe que não é cristão, porque você precisa daquele produto, né? Mas você tem que orar, consagrar ao Senhor, repreender todo o mal. Amém? Pastor, nessa situação é como uma das primeiras conversas que a gente teve, e um pouco nesse sentido, sobre a questão de vinho e sobre a questão de suco de uva. Lembra que a gente conversou? Sim, sim. É assim, a pessoa quer ter os benefícios do suco da uva, né? Então, acho que tudo bem tomar vinho, que vai ter os mesmos benefícios, mas o suco de uva também tem os benefícios. É a mesma situação, a diferença só é o álcool, né? Então você pode escolher, né? Pode escolher. Irmãos, e seja, a palavra para a sua vida, ó, seja um inconformado, tá? Amém. Seja inconformado no sentido assim, de você sempre querer buscar mais, melhorar mais, aumentando a sua intimidade com Deus, lendo mais a Bíblia, né? Fala assim, nossa, eu li hoje um pouco, mas amanhã eu estou inconformado, eu tenho que ler mais amanhã. Eu orei um pouco hoje, mas amanhã eu tenho que orar mais, né? Porque como o Wallace falou, a minha geração, né, quando eu tinha 12 anos, o povo orava muito, irmãos. O povo ia para o monte, o povo jejuava, era outro nível. Hoje a gente se acomoda, né? A gente vai ficando conformado. Eu já fui na igreja de domingo, agora só no outro mês, na Santa Ceia, eu vou de novo, né? A gente vai ficando conformado. E aí a pessoa liga para o pastor, pastor, tá frio hoje eu não vou. Pastor, estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. A gente não pode ficar conformado, irmãos. Tem que lutar contra as situações para a gente crescer, amadurecer espiritualmente, que é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém. Eu desejo salvação sobre sua casa, sobre sua família, mudança mesmo de comportamento, de conduta, de pensamento, de mentalidade, de raciocínio, para que a gente possa herdar essa glória eterna. Amém. Que é tão preciosa. Saiba que você é eterno e você vai passar a eternidade com Deus. Então valorize Glória isso, né, como prioridade sobre a sua vida. Porque se a gente ficar olhando para as coisas terrenas aqui, eu não tenho isso, não tenho aquilo, está faltando isso, faltando aquilo, você não vai perceber o que Deus está preparando para a sua vida. Né? Então, que a gente possa olhar com os olhos espirituais, você é cidadão do céu, cultura do céu. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Agradecer mais uma vez o Claudinei aqui pela colaboração mais uma vez conosco. Viu, Claudinei? Deus abençoe muito sua vida.
A Cida entrou aqui, a pastora Cida. Deus abençoe a pastora Cida. E amanhã a gente está de volta aqui na igreja com a oração das 7h30 às 8h30, intercessão. Quem puder participar vai ser uma bênção. Pastor, só dá uma palavrinha aqui, mandar um abraço pro pessoal lá do trabalho lá, que o pessoal agora que tá sabendo que eu tô participando do podcast aqui todo dia, até colocaram apelido no meu de podcast. Mandar um abraço pro Bruno lá, pro Lucas, até os chefes meus lá vieram perguntar sobre qual que era o tema, né, do podcast, e aí eu me surpreendi, porque eram pessoas que mal conversavam, vieram perguntar sobre isso. Então é oportunidade, né? E eu agradeço por isso estar acontecendo, e também um abraço para todo mundo aí que tem me incentivado. Aí. E vão dar um aumento pro aí, tô precisando. Você viu? E convida, às vezes, né? Tem alguém lá que queira participar, pode trazer pra gente bater um papo, a pessoa expor a opinião dela, né? Algum parceiro de serviço, algum encarregado lá. E cada um tem uma opinião, mesmo que seja de outra religião, né? Tem outras opiniões. A gente quer estar conversando e conhecendo as pessoas, que é bênção. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, e segunda-feira às 15 horas a gente está de volta em nome do Senhor Jesus. Amém?